Personalidade de Bolívia de Melo, você é o nosso convidado especial. Vamos lá. Ele Estamos faz de aqui quinta no Salão ou sábado. Bernardo, o Clube Mas se Atlético quiser Juventus, algum dia, que nem ao dá no lado de cartão craques, verde, alguma coisa, não. Jameli, Sérgio Soares estão Boa. por aqui. E é claro, para fala. falar de mais um momento muito importante. Vem aí 3 anos de mandato de Tadeu Deradelli. Jameli está por aqui para prestigiar. Jameli, que conhece muito bem o moleque travesso, é um dos grandes craques do futebol brasileiro. Jameli, seja bem-vindo. Fala um pouquinho da importância desse momento para o moleque travesso. Não, cara, que eu acho que é importantíssimo, né? Um momento que a gente está vivendo, não só aqui no Juventus, mas no futebol, que é essa transição, né, da SAF. A gente está vendo muita movimentação em tudo isso. E o importante é que a gente vê, né, e acompanha, a gente está no mercado, eu estou no mercado desde 2021, que foi quando saiu a lei da SAF, e a gente está vendo o que está feito de certo e o que está feito de errado, né? Isso é importante. Quando você é o primeiro, é muita dúvida e muita coisa, mas quando você já vê uns exemplos que deram certo e os exemplos que não deram tão certo, você consegue trazer. E aqui no Juventus, né, cara, a gente tem um relacionamento. Eu nasci aqui, né, desde moleque, desde os 6, 7 anos jogo aqui. A minha base toda no futebol de salão foi aqui no Juventus. É legal ver aqui os diretores agora, né? Tudo mais de cabelo branco do que na minha época. Eu também mais de cabelo branco. Mas são grandes craques. Mas não, e são pessoas que amam o Juventus, né, cara? Que estão aqui. O Tadeu agora é um grande parceiro nosso. Mas e como a gente é do clube e foi jogador, e hoje as escolinhas estão com a gente aqui, a gente faz a bilheteria, o sócio torcedor há mais de 15 anos. A gente patrocina o clube de vez em quando para dar uma força. Então, como a gente consegue transitar tanto do lado da oposição como do lado da situação, a gente não tem um viés político no clube. Até porque a oposição e a situação é pró-Juventus, é pró-moleque travesso. Você ser oposição, você tem que estar pró-Juventus. Você ser situação, pró-Juventus. E você citou algo interessante, que é a SAF, Sociedade Anônima de Futebol. Nós temos que entender também que quando você aplica a SAF, você consegue dividir os temas, né? Você tem o futebol profissional, você tem o clube e os associados que utilizam o clube. Se você puder, Jameli, fala um pouquinho mais desta importância, deste investimento e que muitas vezes as pessoas têm dúvidas, né? Poxa, vão colocar a SAF no clube, não vão colocar, é o que você disse, funciona, não funciona. Qual é a visão do Jameli? Bom, primeiro que eu acho que onde você tem uma situação e oposição é favorável, porque você faz com que as coisas sejam transparentes, que as coisas sejam mais claras, com que as coisas tenham um debate, né? Democracia. Democracia, né? Porque nem só a situação, não só aqui no Juventus, em qualquer lugar, tem 100% de razão, como a oposição tem 100%. Então, acho que um debate, uma divisão de ideias é importante para o bem do clube, né? Então, quem gosta do clube, eu acho que é interessante essa divisão. E o lado também da SAF, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que conversar muito. Amadurecer. Não só aqui no Juventus, mas no Brasil, né? A lei da SAF, a gente está, um dos que estão com a gente no projeto da SAF, foram as pessoas que fizeram a lei da SAF. Né? Então a nossa equipe, a nossa proposta de SAF tem uma equipe multidisciplinar. Tem o cara do mercado financeiro, tem o cara da gestão, eu estou na parte do futebol, tenho parte dos nossos advogados que são os especialistas em leis e que fizeram a SAF. Então eu acho que é muito interessante isso e explicar, né, para o torcedor, não só do Juventus, que a SAF não é a solução dos problemas. A SAF é um instrumento que você tem, cada clube uma situação. Aqui no Juventus a situação, eu acho que é o principal que eu escuto desde quando eu era moleque, era separar o social da Javari, separar o futebol do clube. Eu acho que é fundamental isso, separar, né, as duas coisas. Então a SAF dá a oportunidade de você ter um ingresso de dinheiro no clube, para o clube ter uma revitalizada, fôlego e deixar a SAF na mão de quem entende, de quem é especialista no futebol. Né? O presidente do Juventus, ele não tem que ter a incumbência de participar do futebol também. A gente acha que chegou um momento que tem que separar isso. Né? O presidente do conselho, o presidente do Juventus tem que cuidar das questões do clube, melhorar o clube, melhorar o judô, melhorar a sauna, melhorar a bote, o tênis, o futebol de salão. E o futebol ter uma gestão profissional para poder dar 100% do tempo no profissional, no futebol, na Javari, no time voltar a jogar a Série A1. Trazer grandes jogadores. A básica é fundamental. E também tem um outro lado também que com a SAF você consegue mexer muita coisa e tem um lado social também. Você consegue envolver, né,
prefeitura, você consegue envolver a Secretaria de Esporte, Secretaria de Turismo. A Javari, eu sempre falo, o pessoal brinca comigo, fala, para mim a Javari é a Capela Sistina do futebol brasileiro. Nas minhas narrações, quando eu comento tudo, eu sempre falo, porque a Javari é a Capela Sistina do futebol brasileiro. Então, tem que modernizar a Javari, mas não pode perder a essência, né? A essência do moleque travesso. Eu escutei aí o pessoal falando, não, vão vir aí, querem fazer uma SAF, e querem botar grama artificial na Javari, querem cobrir a Javari, fazer uma arena. Cara, colocar grama artificial na Javari é igual você colocar ketchup na pizza, cara. É igual cortar o espaguete com garfo e faca, cara. Não dá pra acontecer isso. A Javari tem que ser a Javari. Tem que ter aquele placar, tem que ter aquele charme que é a Javari, que a gente gosta de assistir, que não tem nenhum campo de futebol. Não sou contra as arenas, né? Tem a Arena do Palmeiras, a Arena Nova, o Pacaembu agora, tudo. Mas a Javari não pode virar uma arena. A Javari tem que ser isso. E conservar a história, né, Jamel? História. A história, são 101 anos e não é por acaso. E esses melhoramentos, vamos dizer assim, é fundamental para que o time profissional funcione, atue em grandes categorias, em grandes níveis, como a Série A1, o Brasileirão, Copa do Brasil, tenha a oportunidade de avançar. E detalhe, eu ouvi também, me corrija se eu estiver errado, que com a SAF o investimento para o clube social aumenta, porque não há valor saindo mais do clube social e indo para o time profissional. Então até isso melhoraria o funcionamento do clube e, obviamente, do departamento de esporte profissional. Exatamente, a ideia é essa, né? É ter um investimento. A gente não pode falar dos números porque as propostas são sigilosas, vão ser abertas na semana que vem. Certo. Mas o nosso investimento é um investimento, no primeiro momento, para o clube social, para ele resolver os problemas, para ele ter uma ajeitada. E um investimento no futebol é de 10 anos que gira, posso falar assim, né? Porque eu não estou cravando que é, né? Mas é mais de 300 milhões. São mais de 300 milhões. Então o número que tem que ter na cabeça é esse, é uma entrada de dinheiro para o clube, uma gestão que no mínimo de 300 milhões, aproximadamente em 10 anos, que daí, claro, a gente não pode garantir o sucesso, né? É uma loucura alguém poder falar que fala assim, não, eu vou garantir que o Juventus vai estar na 1 daqui 1 ano, 2 anos, vai estar jogando a Série D, a Série C, porque o resultado esportivo, ele é esportivo, né? Não é como você construir um prédio, você aplicar o dinheiro na bolsa ou aplicar o dinheiro numa empresa, é diferente. Mas a ideia é trazer com que o Juventus melhore e no decorrer dos anos vá subindo de categoria, vá melhorando e que consiga chegar, né? E para chegar, para disputar. Não, porque a gente fez um modelo, né? Fora isso, você conhece que a gente tem a empresa de marketing esportivo, a gente faz da bilheteria aqui do Juventus há 15 anos e a gente tem o conhecimento, a gente trabalha com mais de 40 clubes. E a gente tem 2 clientes nossos que têm exemplos muito parecidos com o do Juventus. O Juventus jogou com o Mirassol há 2 anos atrás. E olha o Mirassol onde está. Há 2. E na semana seguinte jogou com o Botafogo de Ribeirão Preto. Com o Botafogo não, com o Comercial de Ribeirão Preto. O Comercial está na 4. O Mirassol está na 1 e está na Série A do Campeonato Brasileiro. Dando trabalho. Então você vê que a gestão interfere muito, né? Pô, o Comercial jogou com o Juventus numa semana e com outra. E 14, 15, 16 meses está jogando a 4. Olha que beleza. E o Mirassol está jogando a Série A, jogando com o Palmeiras, ganhou do Grêmio outro dia. Ganhou do Corinthians, ganhou do São Paulo no Morumbi. Ganhou do São Paulo no Morumbi, cara. Então você vê que a gestão implica muito. Jamel, meu irmão, tenho aqui horas para falar com você, mas é sempre um prazer recebê-lo, sempre uma visão no crescente, sempre uma visão que desenvolve os projetos muito bem. E é claro, é tudo isso que nós queremos para o Moleque Travesso, que cresça cada vez mais, que a alternativa seja para melhor e que a torcida juventina possa apoiar o Juventus, não as pessoas. Apoie o Juventus, as boas ideias, as boas práticas e o bom funcionamento do Moleque Travesso, tanto em campo quanto no clube social. Meu abraço e muito obrigado. Valeu. Então, eu só queria, em cima das suas palavras, dizer isso, cara. Eu acho que até a nossa tese da proposta é o Juventus para Juventino. Não é o dinheiro pelo dinheiro, é a história, a valorização dessas cores, dessa camisa. E você falou uma coisa importante, o Juventus tem que estar acima de tudo. Né? Se está o Magrão, que é a oposição hoje, o Tadeu, já foi o Rodolfo, já foi o Sanches, já foi os outros presidentes que tiveram desde a minha época. Independente é o Juventus. Então, eu peço para a torcida, para os torcedores de organizada, para os membros do conselho, para os diretores, para nós que temos negócio com o Juventus, todo mundo analisar bem
o que é, entender, se tiver dúvida, pergunta. Eu acho que a gente está num momento importante para o Juventus, que é um passo que vai acontecer, que não pode ser resolvido em uma semana. Né? Tem que ser estudado, tem que ter dúvida, tem que perguntar por que vocês vão fazer isso? Olha, por que vai fazer aquilo? Porque é um passo que vai ser irreversível. E se você der esse passo mal, a coisa pode ficar pior do que está. Por isso tem que ser muito estudado. Então, todo mundo aí, torcida, conselho, presidente, oposição, pô, vamos prestar atenção porque o importante é o Juventus. Juntos pelo Juventus, eu, Edmelo, Jameli, toda a direção, o presidente Tadeu Deradelli, aqui, neste momento tão importante do Salão Grená, para a posse, mais 3 anos, presidente Tadeu Deradelli, trabalhando por você, torcida juventina, por nós aqui que apoiamos e queremos o melhor para o moleque travesso. Personalidades comigo, Edmelo, entrevista com informação e credibilidade.